bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando. Bom dia, meu querido ouvinte. Este é mais um dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Com alegria estamos de volta ao seu lar com o programa 30 Minutos com Deus. Uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Programa apresentado pelo pastor Ivan Andrade dos Santos. Querido irmão, querido amigo, mais uma vez estamos juntos através desta emissora, a Rádio Difusora de Salinas, transmitindo nosso programa 30 Minutos com Deus. E nesta manhã de domingo, dia 19 de maio de 2024, estamos juntos e que a bênção de Deus seja sobre você, sobre a sua família. Nós estamos no mês de maio, mês que nós comemoramos a bênção da família, e por isso nossas mensagens, as músicas que estamos rodando aqui, elas falam sobre família. Em nossa igreja sede, a Primeira Igreja Batista de Salinas, nas nossas congregações, estamos enfatizando famílias segundo a vontade de Deus. E você pode continuar escutando mensagens que falam sobre isso aqui em nosso programa e também em nossas congregações e na nossa igreja sede, na Praça JK, em Salinas. A primeira música de hoje é Oração da Família, com Josiane e banda. Pai, me dá teu colo, são dias difíceis que eu e minha casa temos sobrevivido. Pai, me dá um abraço, vem chorar comigo, caminha com minha família em meio à zona de perigo. Não te peço prata e nem ouro, pois não é tudo que preciso, mas te peço, vem Senhor, morar comigo. Guarda os meus sentimentos, guarda o meu casamento, cuida da minha família, sara as nossas feridas, traga o avivamento, muda minha vida por dentro, seja o centro de tudo, guarda minha casa. Dias difíceis que eu e minha casa temos sobrevivido. Pai, me dá um abraço, vem chorar comigo, caminha com minha família em meio à zona de perigo. Não te peço prata e nem ouro, pois não é tudo que eu preciso, mas te peço, vem Senhor, morar comigo. Guarda, guarda, cuida da minha família, sara as nossas feridas, o avivamento, minha vida por dentro, seja o centro de tudo, guarda minha casa.
Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. A próxima música que você vai ouvir, ela fala sobre família, continuando esse mesmo tema. E quem vai cantar é Cristina Mel. Eu aproveito para dar um abraço em todos aqueles que, domingo após domingo, escutam a palavra de Deus através de nosso programa ou estão em nossas igrejas batistas, nossas congregações. Que Deus esteja com você. E um abraço especial para os irmãos e amigos nossos aqui de Salinas, dos bairros Nova Esperança, Esplanada, Santa Mônica. Que a bênção de Deus seja sobre vocês. Querem acabar com as famílias, estão tentando destruir os sonhos, tentando fechar portas de empregos, para que haja aflição e desespero. Estão tentando desviar os filhos baratas deste mundo. Estão tentando destruir o lar. Mas não se desespere, ó família, pra tudo nosso Deus tem a saída. Ele é o primeiro pra se levantar e defender aquilo que ele aprovou no altar. Não se desespere, ó família, pra tudo nosso Deus tem uma saída. É questão de fé, é questão de confiar. Os sonhos não irão morrer, os laços não irão quebrar, as portas não irão fechar. Nosso Deus não vai deixar. Os filhos não vão se perder, pra casa sempre vão voltar. Aquele que constituiu a família, por ela sempre vai zelar. Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Neste momento eu quero cumprimentar nossos irmãos, nossos amigos, todos aqueles que completaram mais um ano de vida nesta semana que passou. Sinta-se abraçado por Deus, pela Primeira Igreja Batista de Salinas. Sinta-se abraçado pelo pastor Ivan. A música que você vai ouvir agora é Serviremos a Deus. Papai do céu, abençoa a minha família. Eu e minha casa serviremos a Deus. Em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Minha família pertence ao Senhor e tem prazer em agradá-lo. Nós esperamos em suas promessas, temos prazer em adorá-lo, porque Ele é lindo, lindo, lindo como só Ele é, porque Ele é lindo, lindo.
Chegou o momento de lermos a palavra de Deus e eu leio hoje no Velho Testamento, no livro de Josué, capítulo 24, os versos 14 e 15. Josué já estava idoso, já estava bem vivido, e ele, que foi o sucessor de Moisés, ele renova a aliança com o povo israelita. E ele diz nos versos 14 e 15: Agora temei o Senhor e cultuai-o com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses a que vossos pais cultuaram, além do rio e no Egito. Cultuai o Senhor. Mas se vos parece mal cultuar o Senhor, ou servir ao Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis, ou a quem servireis. Se os deuses a quem vossos pais que estavam além do rio cultuavam ou serviam, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu e a minha casa cultuaremos, serviremos ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Meu querido irmão, meu querido amigo, eu fico imaginando Josué já bem idoso, e eu creio que ele já estava com mais de 100 anos, e um homem que foi privilegiado em substituir Moisés, e ele fez isso com maestria. Trabalhou, com certeza, ele juntamente com a sua família, eles sempre serviram ao Senhor. E eu imagino Josué, bem idoso, com os cabelos brancos, barbas brancas, e ele chamando o seu povo, não somente a sua família ali, mas com certeza ele era como um pai para toda aquela nação. E ele fala, na última parte destes versículos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Costumeiramente falamos bastante sobre família durante o mês de maio. Isso porque a Bíblia nos ensina e a realidade do tempo que vivemos por algo que salve a família. E quando se fala em família, nosso desejo como cristão é apresentar um gráfico mostrando uma família 100% servindo ao Senhor. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso alvo, é o nosso sonho. Uma família 100% cristã servindo ao Senhor. Um lar onde a presença de Deus é contínua e a paz. Uma casa onde pais e filhos se unem para orar e adorar o Senhor. Uma família que adote princípios na educação entre pais e filhos. Uma família que não cede espaço para que Satanás traga discórdia entre seus membros. Uma família que todos se respeitam, honram e colaboram pelo sucesso de todos. Essa seria a maneira correta de ver uma família cristã. Esse seria o gráfico que mostra o desejo que está no coração de líderes, de pastores, de homens e mulheres de Deus que procuram fazer a vontade do Senhor aqui. Mas, infelizmente, essa não é a realidade. Não é a realidade, mesmo entre aqueles que usam a Bíblia, mesmo entre aqueles que estão nos cultos. Infelizmente, essa não é a realidade. Constatamos no dia a dia que o modelo familiar composto pela união de um homem com a mulher através do casamento tem sido ameaçado pelas profundas mudanças que estão ocorrendo de forma tão acelerada. Algumas tendências globais mostram que o conceito sobre família sofreu inúmeras mudanças, deixando de ser a constituição matrimonial de um homem com a mulher e filhos e etc. Nós vivemos numa época que a gente chama de
né, que está presente muito o relativismo moral, distorcido de Deus. Isso é alimentado pelas novelas, pelos filmes e programas de TV, com os mais depravados desafios à formação moral dos nossos filhos. Todos os dias, quando você liga a televisão, às vezes os programas que, de certa maneira, falam que é para toda a família, mas na maioria das vezes esses programas eles estimulam ao sexo antes do casamento por meio dos apelos constantes através da mídia, levando à deformação das consciências e, na verdade, prejudicando os nossos meninos e meninas. Nós vemos também uma crise de autoridade. A autoridade de pais sobre filhos é questionada. Esta crise de autoridade está presente nas escolas, onde alunos já não mais respeitam seus professores. Eu converso com vários professores, diretores, e hoje cada vez mais está difícil enfrentar uma sala de aula. Aquele respeito que havia de um aluno para com o professor já não existe mais, e a família, infelizmente, ela dá corda aos filhos rebeldes. Eu me lembro, enquanto estou lendo aqui a mensagem que preparei aqui, lembro minha avó quando a gente era criança, mãe do meu pai, e minha mãe também falava muito isso. A gente não pode dar asa aos filhos. Eu entendia, aqueles mais vividos como eu, com certeza lembram-se disso. Não pode dar asa aos filhos. Isso às vezes o menino chegava em casa reclamando, falando mal do professor, falando mal de alguém, mesmo que os pais, talvez naquele momento ali não gostem muito daquela situação, mas eles devem procurar os professores ou outras pessoas que aqueles filhos talvez estejam questionando ou se rebelando. E à parte, eles devem conversar, e resolver a situação, mas não tirando a autoridade daquelas pessoas. Mas hoje, infelizmente, isso não acontece mais. E às vezes o professor ou o educador está correto, mas juntam os filhos, juntam os pais e acabam fazendo coisas que na verdade vão trazer prejuízos para toda a vida daquela criança. Não estou dizendo com isso que todos os professores agem corretamente, que todas as escolas agem corretamente, mas a gente precisa entender que às vezes a criança ela precisa de limites. Ela precisa de limites. Nós precisamos disso um dia, e até hoje, a gente sabe disso. A Bíblia, inclusive, fala no Velho Testamento, há um texto muito interessante, que quando se fizesse uma casa, imagina um sobrado, uma casa de 2 pavimentos assim ou mais, deveria se colocar um parapeito, uma mureta, alguma coisa assim, para que se a pessoa caísse dali, o dono da casa não fosse o culpado, daquele crime. Eu entendo que, na verdade, não era somente a parede ou proteção ali física, mas eu entendo que a Bíblia, através dessas colocações, ela está falando que a gente precisa colocar limites para os nossos filhos, porque senão algo pior pode acontecer na vida deles. Professores e até mesmo pastores sofrem essa crise de autoridade. Consequentemente, vidas vazias, frustradas, sem propósito, pessoas infelizes porque estão em crise, mas a crise maior vem do fato de estarem vazias de Deus. Há muito tempo Deus já foi descartado dessas vidas, dessas famílias. A família brasileira tem sido atingida em todas as áreas, seja essa psicológica, familiar, moral, social, espiritual. Temos visto nos últimos dias uma sociedade a cada dia se desintegrando e se afundando cada vez mais no pecado. Este é um período desafiador onde membros da família em suas crises deixam de comunicar-se, se isolam. Às vezes tem tantos amigos virtuais, mas dentro de casa
vive um distanciamento entre pais e filhos, havendo pouco diálogo ou nenhum. E pela falta de diálogo, muitos casais têm se divorciado, e isso tem acontecido em grande escala. E para maior decepção e tristeza de Deus e nossa, muitos desses casais arrolados nesses processos se consideram cristãos. A falta de diálogo não é só causa para o divórcio, mas como também para os filhos. Chegam às drogas, aborto, suicídio e tantas outras coisas ruins. Mas nesta manhã eu quero trazer uma palavra de esperança para você, baseado na palavra de Deus, em especial na decisão de um homem, de um pai, de um marido, servo de Deus, que escolheu servir ao Senhor, independente das circunstâncias e daquilo que outras pessoas fariam. Há 3.500 anos atrás, esse homem, um dos maiores líderes da história de Israel, fez seu último discurso desafiador. Então Josué, diante das crises, dos desafios de nossos dias, ele continua nos falando, e é prudente atentar para o conselho e decisão de Josué, nesse verso que lemos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu amigo, minha amiga, família que me escuta, sirva e tema ao Senhor. Preste atenção, porque ninguém pode servir ao Senhor só com palavras ou boas intenções. Tem que fazer isso com sinceridade e verdade, sem hipocrisia, com renúncia e totalidade. Como podemos colocar isso em prática em nossa família? Quando podemos de fato dizer que nossa família serve ao Senhor? Nossa família servirá ao Senhor quando nossos relacionamentos familiares forem sustentados pela palavra de Deus. Não podemos falar que somos uma bênção na vida do outro quando não o somos primeiramente na vida de nossos entes queridos. Meu amigo, se tentarmos ser uma bênção na vida do nosso próximo, se o sermos na vida da nossa mulher, do marido, dos filhos, dos irmãos, dos nossos pais, somos hipócritas, porque é em nossa casa que revelamos o que realmente somos. A Bíblia fala em 1 Timóteo 5,8, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Paulo falou isso para o jovem pastor Timóteo. Então, meu amigo, pense nisso. Famílias assim, que vivem uma fantasia religiosa, não podem servir a Deus nem ser luz para outras famílias. Então é preciso servir ao Senhor com sinceridade. Faça uma escolha radical diante de Deus. Não se deixe influenciar nem pelo passado, nem pelo presente. Josué falou dos deuses, dos povos que viveram naqueles lugares antes do povo israelita chegar. Falou de vários povos, de vários deuses. Talvez você fale assim, mas eu não tenho deuses como esses. Mas talvez você não tenha uma imagem na sua casa, um ídolo de prata ou de bronze ou de ouro, qualquer coisa assim, mas na sua mente você tem criado muitos deuses, o seu dinheiro, o seu trabalho, a sua fama, as suas conquistas aqui às vezes se tornam o seu Deus. Os modelos da televisão, da mídia, às vezes se tornam o seu Deus. Quantas famílias desistem de servir a Deus por causa das lutas, das dificuldades, das mágoas, do desânimo, dos problemas, da desilusão, das perdas, das dificuldades financeiras? Quantas famílias não têm tempo porque estão namorando, trabalhando, estudando, cuidando do carro, cuidando da casa, do marido, dos filhos, dos bens, comemorando, etc. Até que a mão de Deus comece a escrever na parede, como nos dias de Belsazar, rei da Babilônia. Pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Então, ou melhor, através das mãos de um médico escrevendo o diagnóstico numa consulta. Querido irmão, querido amigo, serviremos ao Senhor de verdade quando afastarmos das coisas que desonram a Deus, que não agradam ao Senhor. Um homem, uma mulher de Deus não pode ser marcado pela fraqueza, pela falta de fervor, pela frieza, pela falta de zelo nas decisões, porque isso pode ocasionar a destruição da sua família e de seus projetos. Você, meu amigo, pode fazer diferente.
glorificar o nome de Deus quando o seu viver, o seu falar, o seu tratar o outro, vai alegrar o coração de Deus e trará bênçãos à sua casa. Tenha em mente que sua decisão pode definir o futuro de sua família e das gerações após você. É isso que Deus está falando através de Josué. Reúna-se com a sua família e os leve a confessar uma decisão ao lado do Senhor de servir de coração. Não podemos negar que há grandes desafios para os nossos dias, para as nossas famílias hoje. Mas mais do que nunca precisamos de ter a postura de Josué e muitos outros servos de Deus que escolheram servir ao Senhor. Que juntos sirvamos ao Senhor de todo o nosso coração. Que Ele abençoe a sua casa, que Ele abençoe a sua vida. Amém? Amém. Reflete o que o amor é. Então este é o lugar pra se viver. Pois mesmo se questões houver, se há de resolver. Pois onde existe o amor, paz há de haver. Por onde houver canção se ouvindo, um sorriso, um sonho lindo, este é um bom lugar então, onde existe o amor. Por onde houver crianças rindo, flores em botão se abrindo, este é um bom lugar então, porque existe o amor. Vamos orar? Ó Deus, nosso Pai, nós estamos diante de um desafio tão grande de ter uma família que agrada ao Senhor, de ter uma família que realmente faz a vontade do Senhor aqui. E é por essa razão que humildemente nós buscamos a Tua bênção para a nossa família, pedindo forças para os pais, pedindo forças, ó Deus, para aqueles que lideram a família. E pedindo também disposição para o nosso coração, afastar-se daquelas coisas que não te agradam, afastar-se dos modelos ruins e nos apegarmos, ó Deus, ao Senhor, aos bons exemplos e criar uma família que traz alegria ao Senhor e que consequentemente será bênção aqui nessa terra. Eu oro, Deus, por aqueles que estão vivendo momentos de crise, casamento e criação dos filhos, rebeldia, ou luto, ou doenças, tu sabes. E é por essa razão que humildemente nos achegamos a Ti, pedindo o consolo e a orientação e a transformação dessas vidas. Em o nome de Jesus, que haja disposição dessas famílias servirem ao Senhor com alegria. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. Visite a Primeira Igreja Batista de Salinas, na Praça JK, número 101. Nossos cultos são nas terças e domingos, às 19h30. E nossa Escola Bíblica Dominical, às 8h30 da manhã. Primeira Igreja Batista de Salinas, Praça JK, número 101, bairro Alvorada. E visite a Igreja Batista da Esperança, Rua Mangabeiras, número 36, bairro Nova Esperança. Nossos cultos são nas quartas-feiras e domingos às 19 horas e nossa escola bíblica nos domingos às 8h30 da manhã. Volte a nos ouvir no próximo domingo às 6h30 o programa 30 Minutos com Deus e tenha um bom dia com Jesus.